E se aquilo que você chama de conquista for exatamente o que está te afastando de Deus? Jesus disse algo que quase ninguém gosta de ouvir e que raramente é pregado nos púlpitos modernos. Não acumulem tesouros na terra. Mateus 6,19. Ele não estava falando apenas de dinheiro, ele estava falando de foco, de onde está o nosso coração, de onde colocamos nossa confiança. Porque o problema não é possuir coisas, é quando as coisas passam a possuir você. É quando o desejo de ter mais, proteger mais, guardar mais, vai sufocando o que realmente importa. Você começa a pensar no futuro com ansiedade, a medir o seu valor pelas suas posses, a chamar de planejamento o que na verdade é medo disfarçado de controle. E Jesus, sabendo disso, lança esse alerta. Não acumulem, não invistam onde a traça corrói, não coloquem o coração no que pode ser roubado, porque um dia tudo isso passa e só permanece o que você guardou no céu. Neste vídeo, você vai entender por que essa frase de Jesus é um convite à liberdade. E talvez a resposta para sua ansiedade. Se essa introdução já mexeu com algo dentro de você, não ignora. Porque Jesus não está querendo tirar o que você tem. Ele está tentando te libertar do que te prende, do que te pesa, do que te deixa ansioso, tentando manter tudo sob controle. Se inscreve agora no canal, deixa o like para essa verdade alcançar mais pessoas e comenta aqui embaixo com sinceridade. Senhor, me ajuda a acumular tesouros no céu. Essa simples frase pode ser o primeiro passo para você parar de guardar o que não tem valor eterno. Vivemos numa geração que carrega uma ansiedade disfarçada de planejamento. Todo mundo quer se sentir seguro, ter uma reserva, ter uma casa melhor, investir, acumular, proteger. E não há nada errado em ser responsável. Mas em algum momento, o que era cuidado vira obsessão. A gente começa a pensar demais no futuro, a calcular tudo, a medir cada passo, a temer perder o que conquistou, a construir muros em volta do nosso tesouro. E quando menos espera, o coração está preso. O dinheiro, o conforto, a estabilidade já não são mais ferramentas. Viraram senhores. Você acorda pensando em manter, dorme tentando prever, se alegra quando sobe, se desespera quando perde, e a fé vai ficando de lado. Porque o acúmulo não é só sobre bens, é sobre foco, é sobre dependência. E é por isso que Jesus diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus 6:21. O coração não está onde você diz que está, ele está onde você investe sua energia, seu medo, sua confiança. E se tudo isso está no terreno, você pode estar espiritualmente em risco. Porque o apego às coisas desse mundo não te protege, te aprisiona. Você começa a construir uma fé que depende do saldo da conta, do preço do dólar, do resultado do mês, da aprovação de crédito, do plano de aposentadoria. E quando algo foge do controle, você desmorona por dentro. A Bíblia chama isso de tesouro da terra, aquilo que a traça pode corroer, que o ladrão pode levar, que o tempo pode destruir. E é exatamente nisso que muita gente está investindo a vida inteira. Você pode estar trabalhando duro, fazendo planos, protegendo o seu futuro, mas se tudo isso está enraizado no medo, na insegurança, na ilusão de que isso vai me deixar em paz, você está apenas ajuntando peso e a alma vai ficando abafada. Você sente que está sempre correndo atrás, mas nunca chega. Sempre conquistando, mas nunca leve. Sempre ganhando, mas nunca descansando. Sabe por quê? Porque a segurança verdadeira não vem do que você guarda. Vem de quem te guarda. E o coração que pertence a Deus não é dominado pela ansiedade com o amanhã. Jesus sabia que a ansiedade é o sintoma mais claro de um coração mal posicionado. E por isso, logo depois de falar sobre os tesouros na terra, ele diz: não andem ansiosos pela vida. Mateus 6:25. Porque quem acumula na terra vive com medo de perder,
Mas quem confia no céu vive em paz, mesmo quando tem pouco. E a pergunta é: onde está o seu tesouro? Talvez esteja na casa que você sonha, na carreira que você persegue, na estabilidade que você construiu ou até na reputação que você tenta manter. Mas se Jesus tirasse tudo isso hoje, você ainda teria paz. Se o que você chama de conquista fosse removido agora, você ainda conseguiria dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Porque o verdadeiro tesouro é aquilo que ninguém pode te roubar, nem o tempo, nem o ladrão, nem a crise, nem a perda. E esse tesouro não se acumula com esforço, se acumula com entrega, a cada escolha que você faz por amor, a cada renúncia que você faz por obediência, a cada semente que você planta no invisível. O céu registra, e isso, sim, é riqueza eterna. Mas enquanto seu coração estiver preso ao terreno, você nunca vai experimentar a leveza de quem já aprendeu a confiar. Talvez você diga: mas eu preciso cuidar do meu futuro. Sim, mas com sabedoria e não com apego, com fé e não com medo, com discernimento e não com desespero, porque o apego grita, a fé descansa. E Jesus está dizendo hoje: solta, confia, para de guardar o que a eternidade não reconhece. Porque no fim, a conta que mais importa não é a bancária, é a espiritual. E se o céu não estiver cheio do que você fez, de que adianta a terra estar? A frase de Jesus: não acumulem tesouros na terra, está em Mateus 6,19, parte central do Sermão do Monte. E o contexto importa. Jesus não estava falando com milionários, ele estava falando com pessoas comuns, gente simples, trabalhadores, pescadores, famílias que viviam o dia a dia, que, como nós, pensavam no amanhã, no que comer, no que vestir, no que garantir. E é ali, no meio dessa multidão, que ele solta essa frase: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas ajuntem tesouros no céu. Mateus 6, 19 e 20. E por que ele diz isso? Porque Jesus sabia que o coração humano é atraído pelo visível, pelo tangível, pelo que parece seguro, pelo que dá status, pelo que pode ser medido, comparado, fotografado, mas ele também sabia que tudo isso é temporário. A traça corrói, a ferrugem destrói, o ladrão leva. Você pode passar a vida inteira construindo algo que não dura, e mais do que isso, algo que desvia o seu foco, porque o acúmulo na terra tem um efeito invisível, ele reposiciona o seu coração. Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, você não precisa dizer onde está seu coração. Ele está onde está o seu tesouro. Seu tesouro pode ser dinheiro, mas também pode ser fama, aparência, reconhecimento, controle, sucesso, segurança. E se tudo isso for o centro da sua atenção, o seu coração já está no lugar errado. O que Jesus está confrontando aqui não é riqueza, é dependência. Ele não condena quem tem, ele confronta quem é controlado pelo que tem. E a lógica do reino é clara. O que você não consegue soltar é o que te domina, e esse domínio é traiçoeiro. Porque ele não se revela com gritos, ele se instala no silêncio. É aquele desconforto quando alguém fala de desapego. É aquela resistência quando Deus pede algo que você ama. É aquele medo que bate só de pensar em abrir mão. Jesus está dizendo: ei, o teu coração foi feito para mim, não para ser escravo do que pode ser perdido. E logo após essa fala, ele continua: ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. É uma questão de senhorio. Quem manda no seu coração? O dinheiro? Ou Deus? A conta? Ou a fé? O futuro? Ou a promessa? Jesus é claro, não dá para servir aos dois. E aí ele nos convida a uma troca. Ajuntem tesouros no céu. Mas o que significa isso?
Significa viver investindo em coisas que não podem ser tocadas, mas que o céu reconhece. Quando você ama sem esperar retorno, quando você doa sem aplauso, quando você perdoa quando todos esperam que você revide, quando você se sacrifica por alguém invisível, quando você diz não para o seu orgulho para dizer sim para a obediência, tudo isso é depósito eterno. É invisível aqui, mas visível lá em cima. É como se a cada renúncia, a cada entrega, a cada passo de fé, uma conta celestial fosse sendo abastecida. E um dia, quando tudo aqui acabar, essa conta vai falar mais alto que qualquer saldo bancário. Jesus não está dizendo para você viver sem planejar. Ele está dizendo, planeje o que dura, invista no que permanece, acumule o que ninguém pode roubar, porque o mundo vai tentar te convencer de que você é o que você tem, mas Jesus vem para lembrar, você é o que você guarda no invisível. É o que você vive quando ninguém está vendo. É o que você ama mesmo quando perde. É o que você constrói mesmo quando tudo parece inseguro. Essa lógica não é natural, ela é espiritual, ela é eterna. E por isso Jesus diz, não acumule na terra, porque tudo aqui pode ser levado. Mas o que você faz por amor, ninguém pode tirar. Você já pensou no quanto se esforça para proteger o que pode enferrujar? E o quanto ignora o que o tempo não toca? Jesus quer te libertar, não do dinheiro, mas do medo, da ansiedade, do apego. E isso começa quando você faz uma pergunta sincera. Senhor, onde está meu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, é ali que seu coração vai dormir. É ali que ele vai sonhar. É ali que ele vai se esconder. E talvez é ali que ele vai se perder. Soltar não é perder, é confiar. E confiar é uma das decisões mais difíceis para quem foi ensinado a se proteger. Você cresceu ouvindo, guarda, previne, se protege. Vai que um dia você precisa. Mas Jesus diz, confia, entrega, acumula onde o tempo não rouba. E aqui começa a guerra. Não entre o céu e a terra, mas entre o medo e a fé. Tem gente que não está em crise por falta de recursos, está em crise porque não consegue soltar o controle. Você tem, mas ainda vive com medo de perder. Você conquistou, mas sente que precisa proteger tudo o tempo todo. Você planeja, mas carrega um peso que te impede de descansar. E Jesus está dizendo, deixa eu ser teu tesouro. Porque ele sabe, quem confia, vive leve. Quem entrega, anda em paz. Você já percebeu como a ansiedade desaparece quando você está em paz com Deus? É como se ele dissesse, eu cuido de você melhor do que qualquer investimento. Jesus não está te chamando para ser irresponsável. Ele está te chamando para ser livre, livre do medo de faltar. Livre da idolatria do sucesso, livre da dependência emocional do conforto. E isso não significa viver sem nada. Significa viver sabendo que tudo o que você tem não te possui. Você pode ter bens, mas seu coração não pertence a eles. Você pode ser próspero, mas sua paz não está no que entra. Está em quem permanece. E talvez o que Jesus quer de você hoje não é que você perca tudo. É que você esteja disposto a abrir mão, se for necessário. Porque o verdadeiro desapego não começa quando você vende. Começa quando você confia. Quando você pode dizer com verdade, Senhor, se o Senhor me pedir, eu solto. Se isso estiver me afastando de ti, eu abro mão. Se for para ter paz, eu prefiro perder. Isso é riqueza de verdade. Aquela que te dá noites tranquilas, que te faz andar com leveza, que não depende de extrato, de elogio ou de controle. Jesus está te convidando a descansar. E esse descanso começa no momento em que você decide parar de proteger o que não tem valor eterno e começa a confiar em quem já garantiu o que realmente importa. Hoje pode ser o dia em que o peso cai. A preocupação desarma, a mente silencia e o coração descansa. Mas só se você tiver coragem de dizer, eu não quero mais acumular peso,
quero acumular fé. Agora é entre você e Deus. Talvez você tenha sentido cada palavra como um espelho. Talvez tenha percebido que tem acumulado peso, tentado proteger o que não deveria, vivido preso a coisas que não vão com você para a eternidade. E Jesus está te fazendo um convite, não para te empobrecer, mas para te libertar, porque enquanto o seu coração estiver dividido, você nunca vai experimentar a paz verdadeira. Então eu quero te perguntar com coragem e amor: você está pronto para soltar? Pronto para dizer: Senhor, eu entrego, me ajuda a confiar, me liberta da ansiedade, me mostra o que não tem valor eterno e me ensina a desapegar. Você não precisa vender tudo, você só precisa entregar o coração, porque é aí que tudo começa a mudar. Quando o apego cede espaço para a confiança, a alma respira. Quando a ansiedade é substituída por fé, o coração desacelera. Quando o tesouro muda de lugar, a vida muda de direção. Então, se hoje você sente que essa palavra foi para você, não adie. Fala com Jesus agora. Diz para ele: eu não quero mais viver escravo do que tenho, nem refém do que posso perder. Eu quero viver leve, livre, focado no que o céu reconhece, acumulando o que ninguém pode roubar. Essa decisão é o seu maior investimento e o único que não depende do tempo. Se essa mensagem te fez pensar, é porque Jesus ainda está te chamando, não para te tirar coisas, mas para te libertar do peso que você nem percebe que carrega. Se inscreve agora no canal. Deixa seu like se essa palavra tocou seu coração e comenta aqui embaixo, com verdade: eu escolho confiar mais e acumular menos. Esse é o tipo de decisão que o céu não ignora. Jesus disse: não acumulem tesouros na terra. Mas o maior tesouro que você pode guardar não é feito de ouro, é feito de obediência. E é sobre isso que ele vai falar no próximo vídeo. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Você pode abrir a Bíblia, pode cantar, pode dizer Senhor com os lábios, mas se não obedece, será que ele é realmente seu Senhor? No próximo vídeo, vamos confrontar essa contradição silenciosa que pode estar minando sua fé sem você perceber. Não basta chamar, é preciso fazer, e isso muda tudo.